Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Pode sentar, gente. Fique à vontade. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui para vocês bastante interessante. Quando você vem para a igreja, com certeza absoluta, Deus preparou algo de bom para o teu coração. Teu coração está sofrendo. Aqui na igreja você vai ouvir Deus dizendo assim para você: calma, filho, calma, não acha que está no teu limite, porque não está. O teu limite eu conheço, e quando chegar nesse limite eu vou te dar o escape. Então, irmãos, olha só, tudo que é dito dentro da igreja é para a vida de alguém ou de todos nós. Vamos dar ouvido para isso. Nesse minuto eu peço que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Está olhando? Quem não tem ninguém do lado pode crer que tem um anjo aí sentado do teu lado. Você está olhando, sabe para quê? Para uma pessoa pelo qual Jesus Cristo se entregou na cruz. Dá um abraço nele, aperta a mão dele. Ele pode estar precisando disso muito. Isso, abraça o anjo. Só cuidado para ele não deslocar o osso da tua perna. Isso. Amém? Glórias a Deus. Bom, o texto que o Senhor me deu nessa noite, eu estava até conversando com o missionário Vanderlei, disse assim: puxa vida, quando a gente pede o texto e Deus fica calado, a gente fica um pouco preocupado, né? Mas aí de repente o texto foi colocado completamente à minha frente. Ele está no Evangelho de Lucas. É um texto bastante conhecido. Evangelho de Lucas 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, iniciando-se ao versículo 13. Mas antes mesmo, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos. Deixem suas Bíblias, por favor, abertas nesse texto. Eu queria fazer algumas perguntas e queria que a igreja respondesse com o coração aberto. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou e está vivo? Levanta a mão e dá glória a Deus. Todos nós concordamos. Quantos aqui conhecem Jesus na intimidade? Isso, irmãos, isso. Sinceridade é que Deus gosta. E se nós estamos aqui, sabemos que Jesus está vivo, que ressuscitou, nós temos uma coisa chamada fé. Firme propósito de coisas que não se vê, porém estão presentes. Se vocês observarem, antes de que eu leia esse texto, amados, nós somos verdadeiros alienígenas para o mundo. Que isso, irmão Reinaldo? Como alienígenas? Alguém que não é desse mundo. Olha só, nós cremos que um homem veio aqui à Terra em carne para nos resgatar e fazer uma ligação conosco, com o Criador. Criador esse que ninguém vê. Nós cremos que esse homem morreu. Nós cremos que esse homem, ao terceiro dia, ressuscitou e que está preparando morada para cada um de nós quando chegarmos na glória. Imagina como é que o mundo vê isso. Alienígena. Alienígena, não é possível. Esses crentes creem em um monte de coisa que eles não veem. Mas isso é que nos leva a Jesus Cristo. A fé, o firme propósito de algo que eu não vejo, mas eu sei que está ali presente. Bom, eu fiz uma pergunta: quantos aqui creem que Jesus ressuscitou e está vivo? E todos me responderam. Então vamos ao texto. O texto de hoje, Jesus deixou bem claro para mim que seria um alerta. Apesar de que, se os irmãos observarem, toda a Bíblia, toda, de Gênesis, a última letra de Apocalipse, é um alerta para nossas vidas. Então vamos lá.
Versículo 13, diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que se sucederam. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como se fechados para o reconhecerem. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra, diante do Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este 3º dia desde que tais coisas se sucederam. Eu paro um momento aqui a mensagem. Meus irmãos, olha só que coisa interessante, olha o alerta de Jesus, olha a pergunta que Jesus pediu que eu fizesse ao início: quantos aqui creem que Jesus ressuscitou e está vivo? Esses homens andaram com Jesus, esses homens escutaram o que os profetas diziam, que Jesus Cristo haveria de vir, e eles colocam Jesus nesse texto no passado. Como assim, Reinaldo? Que era varão e profeta. Era. Está lá no passado. Eles caminharam com Jesus Cristo. Eles escutaram do próprio Senhor dizendo: é necessário que tais coisas aconteçam. Ô Reinaldo, será que nenhum deles acreditou no que Jesus falava? A Bíblia me mostra que na hora que eles precisavam, eles temeram e não creram. Eu sou um pouquinho defensor de Tomé, sabe? Porque vamos lembrar de um homem sem fé, Tomé. Ninguém creu. Ninguém creu. Não foi só Tomé. Eles não acreditaram. Quando as mulheres chegaram e disseram: as coisas estão acontecendo. Que isso? Não é possível que isso aconteça. Eles andaram com Cristo. E nós? Nós não andamos fisicamente com Cristo. Nós andamos em Cristo. Eu pergunto a vocês, irmãos: o que Jesus vai ter que fazer na vida de cada um de nós para que na hora derradeira, a hora como foi descrita pelo missionário, nós possamos escrever com sangue no chão: acaba com a minha vida, mas você não tem como acabar com a palavra de Deus? O que será que Jesus tem que fazer para que isso aconteça? E eu gostaria de continuar no texto. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam não surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vivia. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava na Escritura. Quem fazia isso? Jesus. Jesus veio de Gênesis a Apocalipse, mostrando que tudo o que aconteceu era necessário. E a esses homens que já o colocavam no passado. Jesus, que era varão perfeito. Vocês concordam comigo que Jesus é presente? Amém. Amém. Jesus nunca foi passado, Jesus nunca foi presente, e Jesus sempre vai ser futuro. Meus irmãos, essa linha tênue que nós vemos de presente, passado, futuro, o presente é o futuro do passado, depois que foi presente, que virou futuro. Número 1. No momento que eu falei esse número, ele era presente, agora ele já é passado. Então essa linha tênue que prende a nossa carne, para o nosso Salvador ela não existe. Ela simplesmente não existe. Jesus é. Mas esses homens que escutaram as Escrituras e que andaram com ele, na hora que mais precisavam, colocaram Jesus no passado. Puxa vida, por que será que eles fizeram isso? Alguns até dizem que era vedado aos olhos dele reconhecerem Jesus naquele dia. Eu não creio nessa afirmação. Eu creio sim que o entendimento deles estava fechado. Por quê? Honestos. Não puderam acreditar em tudo que os profetas vos falaram. Se Jesus tivesse de alguma forma vedado o entendimento deles, Jesus não falaria dessa forma com eles. Seria um ato do próprio Jesus, e como é que ele poderia repreendê-los por um ato que ele tomou de vedar o entendimento? Então Jesus não teria falado. Eu creio que esses homens, até mesmo por medo, colocaram Jesus no passado. Já não criam mais. Todos nós sabemos que eles esperavam o quê? Um homem forte, né? Eles esperavam um guerreiro que fosse tirar o povo completamente do jugo de todos os outros. Não vou nem colocar de um ou de outro. Só que eles não esperavam que esse Jesus, que eu acredito que fosse um homem como os daquela época, de pequena estatura, talvez tivesse até alguns músculos pela própria profissão que exercia, de marceneiro. Eles queriam um homem que salvasse o corpo, que tirasse o povo do jugo, que fosse um grande rei, talvez um rei como Saul, um homem forte, e precisou Davi para fazer o quê? Derrubar o gigante. Porque o próprio Saul, o homem forte, olhou e disse: a coisa aí não está muito bonita, o homem é grande. Jesus sendo colocado no passado. Vamos ver o que fez com que esses homens conseguissem enxergar que aqueles que estavam ao lado dele era Jesus Cristo. Versículo 32 ainda do capítulo de Lucas 24. E disseram um para o outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ardia o coração, meu irmão. Você conhece a voz de Cristo? Porque se você não conhece, você está com um problema sério. Você tem que conhecer a voz de Cristo. E olha, a voz de Cristo, como toda a Escritura, é bastante simples. Como assim, Reinaldo? Como é que eu vou conhecer a voz dele? Ela tem algum timbre especial? Tem. Ela tem um timbre especial. Ela tem o timbre da tranquilidade. Se Jesus está falando contigo, se Jesus está dizendo algo